Boa noite, meus amigos. Olá, como estás, Tomás? Tudo bem? Olá, Carlos, estás bom? Olá, Daniel. Boa Olá, noite. boa noite. João Paulo, Helena, Augusto, como estão? Tudo bem? Desculpem aqui o compasso de espera, mas estava aqui a iniciar a sessão ao vivo no Facebook. Nós vamos gravar esta sessão, está bem? Como é costume, estas sessões abertas. Sim, senhor. E pronto, isto está a ser divulgada no Facebook e depois vamos passar o vídeo aos nossos alunos da Academia do Diálogo. Muitos registaram-se, temos parece que 20 registros ou 20 inscrições para a sessão 2, mas já tive algumas desistências, mas disseram que estão à espera do vídeo, portanto há bastantes pessoas interessadas que, apesar de não poderem participar, querem depois ver o vídeo. Pronto, eu prometi à Daniel e ao Carlos que ia ser uma sessão curtinha. A ideia seria apresentarmos os vossos, eu acho que a maior parte aliás, todos aqui, pelo menos os que estão presentes, já vos conhecem bem. Já participaram na sessão com o Carlos e já participaram em várias salas simultâneas com a Daniel, parece. Portanto, isto é família. Mas acho que era interessante falarmos um bocadinho dos cursos, até porque são cursos novos na Academia do Diálogo, com temas, parece-me que interessantíssimos. E se calhar era um bocadinho, era interessante explorarmos aqui um bocadinho e aproveitarmos a presença dos professores, dos nossos amigos, do Carlos e da Daniel, para falarmos um bocadinho do que vamos fazer nos cursos. O Carlos Café participou na nossa conversa há cerca de 2 meses sobre o George Steiner. Foi muito concorrida e foi interessantíssima. E tem tido imensas visualizações no YouTube. Pá, tu és um sucesso no YouTube agora. Opa, não me digas. Pá, quer dizer, és um sucesso. Há vídeos de gatos que têm mais 50 milhões de vídeos de visualizações que a tua, mas pronto. Pá, não? Eu não teria a ousadia de me comparar com um gato. Exato. Os gatos têm um potencial de atração. Não, estou a brincar. Não, fico satisfeito, é bom. Tem mesmo, não tem. E há imensos pedidos e já está prometido contigo também. Tu és uma pessoa com um poço de criatividade e tens imensas ideias. Eu aconselhava-vos a quem puder a seguir o Carlos no Facebook. Ele tem imensas atividades com as turmas dele. Uma delas, interessantíssima agora, que é com a turma L, não é? Com o 10º L. Décimo L, exato. 10º L, que é a tentativa de... Ora, explica tu, mas é a tentativa de criarem um dia do jardim, um Dia Mundial do Jardim. Como é que é isso, Carlos? Sim. Antes de mais, portanto, obrigado e boa noite a todas e a todos. É um prazer estar convosco. Olha, é um prazer responder a esta pergunta que o Tomás me fez. Isto é assim, eu não sei se alguns de vocês são professores, mas mesmo que sejam, e para os outros eu explico rapidamente. Desde há uns anos, há poucos anos para cá, foi introduzido no currículo das escolas uma disciplina que não é dada à parte, digamos assim. É mais um tema transversal que se chama Cidadania e Desenvolvimento. E essa área deve ser trabalhada ao longo do percurso da escolaridade dos alunos, até o 12º. E tem temas muito diversificados, ambientais, empreendedorismo, questões éticas, de filosofia política interessantes, de participação de cidadania. Bom, é muito interessante. A parte mais interessante é mesmo poder-se fazer tudo o que se quiser, ou seja, há pessoas que optam por fazer uma espécie de prolongamento dos conteúdos das aulas, ou sei lá, ou pelo menos temas que, não sendo da matéria das aulas, estão de alguma forma relacionados, e depois há outras pessoas, nas quais eu me incluo, que aproveitam isso para fazer coisas diferentes, coisas que provavelmente não seriam feitas se não fosse num contexto deste género. Foi assim que surgiu a ideia da petição, que não é só a petição, eu explico rapidamente, da petição pelo Dia Nacional dos Jardins, que surgiu numa aula em que eu coloquei a música do David Bowie, o Heroes, e escrevi no quadro We Can Be Heroes Just for One Day,
e disse, epá, vocês podem ser heróis, podem fazer uma coisa diferente, ou podem fazer uma coisa convencional. Bom, no meio disto tudo veio à baila o facto de, na semana anterior, ter falecido o arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles, e eu referi, epá, olha, querem um herói era este senhor, este não foi um herói, isto é fantástico. Bom, com isto tudo acabámos por. Eles fizeram pesquisas, fizeram uma série de coisas e agora lançámos a petição. A petição está a correr aí online, desde já peço que se acharem que. E a ideia é uma homenagem ao arquiteto para o dia 25 de maio. Ou seja, o dia 25 de maio é a data de nascimento do arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles. E se a petição for aprovada para o ano 2022, será a primeira vez em que se celebra formalmente e institucionalmente o Dia Mundial, o Dia Nacional dos Jardins, exatamente na data em que ele faria 100 anos, se fosse vivo. É uma coincidência. Que eu interpreto logo como uma qualquer sintonia cósmica, e, portanto, só pode dar certo. Portanto, é isso que nós estamos a tentar. Já conseguimos que o município de Portimão decidisse fazer isso. O dia municipal vamos ter. Pronto, e depois a ideia, se virem o texto, é trazer o tema dos jardins para a agenda das pessoas, dos políticos, pressionar para a criação de mais jardins, de tratar melhor os jardins que temos, e isto tem tudo a ver com o arquiteto Ribeiro Teles, porque, como alguns saberão, ele é responsável, como arquiteto paisagista, por alguns dos mais bonitos jardins que nós temos no país, Carlos, olha, nomeadamente os da Gulbenkian. é uma excelente iniciativa e eu vou passar depois, quando passar o vídeo, vídeo para os alunos da academia, vou passar também o link para sim. Eu agradeço. Tentar passar de municipal a nacional e depois a global. Vamos tentar. Sabe, essa ideia, eu não sei se vamos viver mais revoluções radicais, ideológicas, mas pelo menos essa revolução de melhorar a qualidade de vida nas nossas cidades, que é onde a maior parte de nós vive, acho que é um caminho que todos devemos traçar. Portanto, vou fazer esse reenvio. Olha, Carlos, começamos por ti. Eu sei que normalmente é senhoras primeiro. Não te importas, Daniel? É só para seguir a ordem dos cursos, está bem? Pode ser? Pode ser. Ok. Primeiro, isto vai ser polémico. Do curso da Daniel é o feminismo. Portanto, depois vamos discutir esta questão do Ladies First. Olha, vou pôr aqui Carlos, vou compartilhar a tela com as informações do curso e se quiseres falar um bocadinho do curso e depois as pessoas que estão aqui podem ouvir. Está bem, ok. Tá bem? Deixa ver se eu apanho só. Dá-me só um segundo, tenho que pôr aqui. E depois sei que tens um trailer aqui de um vídeo, também tenho preparado para passar quando quiseres. Okay. Quando quiseres. É vou pôr só agora minutos. A preparação do. Vou pôr só agora o resumo que tu enviaste. Já está. Ok, já estão a ver, não é? Ainda não? Não? Já está, ok. Os nossos garbosos professores e o teu curso está aqui, não é? 16, 23 e 30 de maio. Muito bem. Ok, então eu vou explicar rapidamente. Quando o Tomás me colocou este desafio, aliás, devo dizer que me colocou o desafio em direto na conversa que nós tivemos. É a melhor maneira de não recusarem. Okay. Mas no meu caso não era preciso, mas por acaso é uma boa estratégia. Era uma boa estratégia. A ideia do cinema em filosofia. Bom, é uma área que eu tenho trabalhado muito nos últimos anos. Praticamente foi o tema, na última década, que eu dei mais importância. Mas numa perspectiva de utilização mais a pensar como professor. Eu nunca consigo... eu não sou só professor, mas nunca consigo dissociar do facto de o ser. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Há uma série de coisas que eu leio, que eu faço, que eu ouço, que não têm nenhuma implicação, nem têm de ter, felizmente, com a minha função de professor. Mas eu lembro-me sempre disso e tenho sempre isso presente. E por isso, na última década, mais ou menos, 10, 12 anos, eu andei a investigar muita coisa sobre cinema e filosofia, numa perspectiva essencialmente didática. Ou seja, eu se calhar vou desapontar alguns de vocês, mas eu devo dizer-vos que a discussão estética sobre
o conceito do cinema, como é explorado, por exemplo, da Deleuze e por outros assim, não me seduz, não me seduz. Não é isso que... Eu, em relação ao cinema, comporto-me de duas formas, ou como espectador, sem nenhum tipo de preocupação que não seja de espectador, ou então como professor, neste caso, e é tentar fazer uma espécie de contrabando, que é qual é o contrabando? O contrabando, essa nobre arte tantas vezes menosprezada, o contrabando, no fundo, é o quê? Bom, é uma coisa que, que a humanidade sempre fez, que é levar coisas de um lado para o outro, é levar coisas que uns têm que os outros não têm, mas que estão interessados em ter. Eu acho que a função do professor, neste caso, é um bocado contrabandista. É assim, os alunos gostam de cinema e alguns, ou muitos mesmo, gostam de filosofia. E então, o levar filmes para nós explorarmos e cruzarmos com as teorias filosóficas é uma espécie de contrabando. Porque, e atenção, não há um contrabando num sentido só, porque nós, professores, recebemos muita coisa vindo dos alunos. É extraordinário, atenção. Agora, por exemplo, não conhecem Hitchcock, alguns nunca viram um filme a preto e branco, e é uma coisa bestial. E então a ideia é essa. Eu acho que o cinema é fantástico, porque, como eu digo aqui, o cinema tem os heróis, pá, e os heróis fazem coisas que nos fazem irritar, admirar e tudo isso, mas questionar porque é que eles o fazem. E levanta questões. E depois o cinema consegue encenar aquilo que os filósofos já fazem há muito tempo. Sei lá, Platão. Talvez a primeira grande experiência mental tenha sido a alegoria da caverna do Platão. Quer dizer, os filósofos sempre fizeram isso, sempre inventaram histórias para explicar as ideias. Agora, o que acontece é que os cineastas têm meios para fazer, encenam-nas. E muitas delas têm um potencial filosófico extraordinário, quer para as aulas ou não só. No nosso caso, não vai ser por causa das aulas, vai ser mesmo com pessoas que gostam, suponho eu, de filosofia e de cinema. E pronto, e vai ser assim. E na altura em que, aliás, houve aqui uma correção que foi feita, porque eu, na altura, interpretei mal. E julguei que o Tomás estava a pensar essencialmente numa coisa virada para os professores de filosofia. Bom, e eu sobre isso tenho N coisas, pá, tenho mesmo N coisas, até vou publicar um e-book sobre isso, porque eu nestes anos fiz N guiões para ser explorado nas aulas, com sugestões, pronto, mesmo a pensar no professor de filosofia. E alguns não só no professor de filosofia. Mas ele disse, não, opa, olha que não, as pessoas que não têm tanto a ver com isso. Então tivemos que reformular. E então eu reformulei no instante e introduzi, eu devo dizer, o ponto 3 está, eu não faço ideia do que é que vai ser. Aliás, eu disse assim, então olha, vou pôr aqui na sessão 3 uma coisa que eu gosto de fazer, que é, eu não é uma coisa que eu vou ter que inventar, ou seja, e espero, já agora, que ao longo das sessões vocês sejam de alguma forma coautores, porque eu gostaria muito, aliás eu fiz esse anúncio no Facebook, gostaria muito que me fizessem sugestões de filmes para nós discutirmos aqui. E eu espero que durante estas sessões que isso aconteça. Ou seja, que de uma sessão para a outra, por exemplo, algum de vocês possa dizer há um filme extraordinário que eu acho que é muito interessante analisar. E, por exemplo, propor e vermos todos o filme e depois, na sessão seguinte, podemos, entre outros, falar sobre isso. Portanto, eu estou completamente aberto, não tenho nenhum guião escrito. Bom, a única coisa que tenho é o seguinte. A primeira tem a ver com as questões éticas do herói, a célebre questão kantiana, o que devo fazer? O que é que eu devo fazer? E sobre isso há um filme de que eu gosto muito e vou depois pedir aqui vou pedir aqui ao Tomás que ponha o trailer, que é um filme do Hitchcock, que é I Confess, e que está traduzido Confesso, em Portugal. No Brasil, curiosamente, tem uma tradução que é estupenda. Eu estou a citar de cor, mas depois no domingo falaremos sobre isso. É qualquer coisa como um homem amargurado, ou qualquer coisa assim, que um título que foi atribuído extraordinário para o filme. Porque o filme tem a ver com um padre que, por acaso, houve em confissão, né, como padre,
uma pessoa a dizer que matou outra. E depois, daquela forma que o Hitchcock é um mestre, ele consegue arranjar as coisas de tal maneira que, a dada altura do filme, e eu não digo mais nada para não ser spoiler, mas a dada altura do filme, o que é que acontece? O padre passa a ser o principal suspeito por ter morto essa pessoa. A única pessoa, as duas únicas pessoas que sabem que não foi ele, é ele e quem o matou. Ele vai a tribunal e tudo. São cenas extraordinárias, em que ele a toda a hora está com este dilema. O que é que eu devo fazer? Ou seja, eu quando mostrei este filme aos meus alunos, é curioso que alguns deles, porque ele não... Ele tem um estilo um bocado kantiano, um bocado não, muito kantiano. E os meus alunos às vezes começam a dizer: fala, diz, diz quem foi, querem salvá-lo, querem salvar o herói. É muito engraçado. Pronto, mas há outros filmes que têm a ver com isso, que têm a ver com estas decisões utilitaristas, por exemplo. Um dos filmes que eu quero aqui trazer é aquele filme sobre o tuning, em que há uma cena que eles têm que optar entre. É o dilema, é uma espécie de dilema do trolley, numa versão. Mas qual? O Velocidade Furiosa? Não, não, o filme que é. Bem, agora, eu depois já tenho o nome. É aquele filme em que revela, que o revela a descobrir o código de enigma do o computador que encriptava as mensagens dos nazis, e tem lá uma cena brutal para discutir estas questões de Ok, do outro Turing, motorista. eu percebi, ok, eu percebi Turing, sim. Tuning, eu percebi Não, Turing, não, o Turing, Turing, não, Alan Turing Turing, não. está bem. Não, o Turing, Não Turing. estava, não, mas achava giro, pôs a Velocidade Furiosa aqui. Sim, sim, pois, não, o Turing. E há outros filmes, o Truman Show, que coloca uma questão que é se é legítimo para proporcionar um prazer a milhões de pessoas, utilizar um indivíduo, utilizá-lo literalmente. É com o Jim Carrey, não é esse? É que o Jim Carrey é aquele espetáculo em que toda a gente está a simular, menos ele. Né? Ele não sabe que aquilo é fake. Quer dizer, há uma Vive série. numa espécie de bolha, não é? Assim, numa espécie de bolha É um estúdio, fotográfica. Um estúdio, Os exatamente. atores são atores, levanta questões éticas É giríssimo. tremendas. A atriz que é a mulher dele no filme, a mulher dele é uma atriz. E isto levanta-nos uma questão. Aqui, a dada altura, ele começa a ficar um bocado desconfiado, e ela diz: vamos fazer um bebê. Uma pessoa fica assim a pensar: a atriz. Mas isto é uma coisa impressionante. O grande amigo dele é um ator cujo papel está a ser pago é ser o grande amigo dele. Quer dizer, há aqui uma série de coisas. Mas do ponto de vista utilitarista, pelo visto, é inatacável, porque há milhões de pessoas a divertir-se à brava com aquilo. E ao fim e ao cabo estão a enganá-lo a ele, mas numa lógica utilitarista devia estar certo. Pronto, e depois a segunda sessão, realidade e ilusão. Bom, há filmes clássicos que todos já viram, reviram e tal, mas que é impressionante. Nós descobrimos sempre coisas novas para ver, que é o caso do Matrix, que é o caso do Vanilla Sky, é o caso do próprio Truman Show, tem a ver com a realidade ou não, o que é real, o que é que não é. Bom, há uma série de filmes, e eu vou falar aqui sobre alguns, e vou estabelecer algum paralelo entre estes três filmes, curiosamente foram feitos mais ou menos na mesma altura, que é o Truman Show, que é o Matrix e o Vanilla Sky, que tem a ver com esta questão: o que é a verdade, o que é a realidade, o que é a ilusão, e é muito interessante. E depois a última, é isso que está em aberto exatamente para, olha, para o que for, para aquilo de que eu me lembrar e que vocês, espero eu, sugiram também. Mas a ideia é interessante, acho eu, que é imaginar os filósofos a serem realizadores de cinema. O que é que eles iam privilegiar? Que tipo de personagens criariam? Haverá filmes que nós pudéssemos dizer: o Nietzsche poderia ter feito este filme, ou então
Kant poderia ter feito este filme, ou Platão poderia ter feito este filme, Stuart Mill, mas isto, olha, é completamente sem enredo, porque é uma questão nova, mas eu gosto assim, gosto que as Carlos, coisas... é bom, se cair, caímos todos, pá, Sim, não sim. cai sozinho. Levantamos outra vez, enganamos, dizemos as neiras, Exatamente. levantamos outra vez e pronto. É isso mesmo, é isso mesmo. Exato. Olha, deixa ver se alguém aqui tem. Eu chamei a ação Question and Answers, perguntas e respostas. Deixa ver se alguém tem aqui alguma questão para ti. Sim, eu de força, João Paulo, claro. Liga o microfone, liga. Não estás a conseguir? Espera aí. Para ver lá. Ok. Já me estão a ouvir, sim? Muito bem. Estão-me a ouvir? Bem, bem. Sim, ok. Bom, boa noite a todos e boa noite especialmente ao Carlos e à Daniel. Peço imensa desculpa, que eu estou com um problemazinho de saúde. Relativamente a questões de cinema, por acaso acho que é uma área. Eu sou cinéfilo, mas não sou, num modo diletante e portanto não sou assim muito. Não estou muito por dentro assim de muitos aspectos mais particulares e mais profundos na área do cinema. Em todo o caso, deixo algumas pistas, ou pelo menos gostava de perguntar ao Carlos se não quer eventualmente enveredar por um filme que eu acho que é extraordinário e que penso que se nunca passou aos seus alunos, eu recomendo vivamente. O 12 Homens em Fúria, a primeira versão de 1957 do Sidney Lumet, ou a versão de 40 anos mais tarde, 1997, do... Ai, como é que ele se chama? Agora esqueci-me do nome do realizador da versão do... William Friedkin, se não estou em erro, da versão de 1997. É um filme extraordinário, penso que levanta muitas questões, inclusive de facto sob o ponto de vista filosófico, nomeadamente questões de natureza ética, e acho que seria um filme muito interessante para ser discutido e debatido. Depois, para além disso, não sei se valeria a pena, por exemplo, falar de filmes, por exemplo, como A Lista de Schindler ou Invictus. Eu só me estou a lembrar agora deles. Lembrei deles agora há 5 minutos, não estive a aprofundar, nem a pensar, nem a repescar na memória especificamente os filmes mais relevantes. Portanto, é aqueles que agora me vêm à memória e, portanto, e ainda bem que são aqueles que me vêm agora só à memória, porque senão se eu tivesse rebuscado não me calava a citar muitos filmes interessantes. E acho que vale a pena colocar a questão de saber em que medida há filmes que se inspiram em factos reais, como é, por exemplo, quer o caso do Invictus, quer o caso da Lista de Schindler, são talvez mais importantes porque remetem as pessoas para o contexto da realidade, para aquilo em que determinados indivíduos no palco, no teatro da vida, tiveram de facto de tomar determinado tipo de decisões e opções, e em que medida é que essas decisões foram importantes do ponto de vista de ético ou do ponto de vista filosófico. De momento é só, Carlos. Ok, muito obrigado. Já anotei aqui, só para fazer um pequeno comentário, quer dizer, o 12 Homens em Fúria é um dos meus filmes preferidos. E sim, já passei realmente aos alunos. É um daqueles filmes que eu acho que é... Eu só conheço a versão, o original do Sidney Lumet, com o Henry Fonda, que é uma coisa absolutamente brutal, e é um dos meus filmes preferidos. É um filme absolutamente extraordinário. Sim, os outros também são filmes muito importantes. Sobre a questão de ser inspirado ou não da realidade, ou a partir da realidade, é uma questão que eu acho que vale a pena discutirmos depois, porque realmente a versemelhança em relação à realidade é muito importante, e há filmes que partem exatamente da realidade. Por exemplo, eu vou falar de um outro filme que ainda agora passou aos meus alunos, que é A Corda, do Hitchcock,
que é um filme brutal, e é um filme que está inspirado num caso verídico que aconteceu com os jovens em Chicago, que mataram um adolescente só para experimentar. Andavam todos inspirados, pelos vistos, nas leituras da vontade de poder do Nietzsche, e então e quiseram experimentar a sensação de matar alguém, e foi isso que fizeram. E o argumento pega exatamente nisso. Aliás, o filme foi proibido durante muito tempo em Chicago, precisamente por causa disso. Eles não autorizaram que o filme lá fosse exibido, porque se inspirava pelos vistos, num facto que eles preferiam não recordar. Mas eu anotei aqui as suas sugestões. Obrigado. Maria de Lourdes, força. Maria de Lourdes é da área da literatura. Olá, boa noite a todos. Em relação, portanto, já que estamos a falar de filmes, falar na lista de Schiller, eu, portanto, achava preferível, não sei, um filme que tem uma temática, portanto, também à volta do Hitler e dessas questões, portanto, mas que traz uma questão também de realidade e de opções éticas que eu achei fantástico, que é A Escolha de Sofia, de Sophie's Choice. Sim, sim. Com a Meryl Streep, que faz um papel fenomenal, e por acaso, quando eu fui ver o filme, já lá vão uns aninhos, não sei dizer exatamente quantos, mas foi bastante, e à minha frente e a do meu marido estava um grupo exatamente de estudantes, e daí eu me ter também recordado, portanto, deste filme. Estava um grupo, portanto, de malta jovem, e rapazes e raparigas, e quando ela tem que optar, houve um dos rapazes que não aguentou mesmo, portanto eles estavam com os olhos fechados, mas ele não aguentou e saiu mesmo da sala. Então é um filme muito, muito forte, que penso que dará, portanto, um bom trabalho, de certeza, para o Carlos, portanto, trabalhar com os alunos. Eu filo também muitas vezes, e continuo às vezes a fazer aqui com a Universidade Sénior, não é? Mas com os meus alunos, numa perspectiva da literatura, não é? Mas sobretudo adaptações ao cinema de vários filmes, e acho muito interessante o trabalho que está a desenvolver, e portanto, aliás, acho que teve um telefonema da minha colega, da Graça Patrão. Ela diz que falou consigo. Sim. Ou percebi mal? Tinha falado na altura quando esteve cá, portanto, a apresentar a sessão, e eu falei nela porque ela é foi professora de filosofia, e agora, portanto, não com a epidemia, mas, portanto, antes, no presencial, portanto, ela começou exatamente a fazer curtas-metragens, portanto, para os alunos ali da universidade. Ela disse-me, somos amigos no Facebook, já temos trocado aqui portanto, somos há muito pouco tempo, mas já trocámos uma série de informações. Ela já mostrou até alguns desenhos, portanto, alguns trabalhos que ela fez. Ela faz muito bem, também quando foi sobre o Plano Verde de Lisboa, a propósito do arquiteto Gonçalves Barritelos, e também me deu a indicação do canal do YouTube, onde tem os vídeos. Eu só vi um ou dois, confesso que não tive tempo ainda para ver mais, mas sim, mas vamos colaborar de certeza. Pois ela tinha-me dito que tinha sido uma amiga que tinha estado numa das sessões. Eu não fiquei exatamente com a ideia se tinha sido nesta do Tomás ou se tinha sido numa outra. Pois, foi na do Tomás, fui eu. Está bem, muito obrigado. Olha, sim, nós temos trocado aí uma série de coisas. Ela já assinou a petição, já fez. Ela já me mandou também a petição. Sim. Olha, eu só agradecia que. Mande-lhe um abraço meu. Que os contactos passassem por mim, porque eu é que sou o agente destas estrelas, não é? E os meus 10, eu quero ficar com os meus 10%, quer dizer, então agora... Tá bom. Mas já agora, Tomás, faço-lhe um elogio no novo visual. Ainda ninguém falou nisso.
Que eu não percebi, não percebi. Seu novo visual. Não vi. O novo Se estás de visual. cabelo. É Ele isso, não, né? não está com um visual novo. É verdade. Não, é o meu visual normal. O outro é que era o visual quarentena. Eu Ah, agora tenho o é? cabelo Ah, pronto, está bem. Eu ainda não conhecia o normal. o outro é só por estar aí os barbeiros fechados. Ah, bom. Olha, não sei se mais alguém quer. Oh, Carlos, rapidamente, só então uma breve Sim. síntese. A parte filosófica canónica, digamos assim, do teu curso, serão as 2 primeiras sessões, não é? Centrarás na ética a primeira e talvez na Sim, metafísica, na questões que têm a ver com, epistemologia. assim, com a realidade, teoria do conhecimento. Sim, 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 será isso. Mas, quer dizer, como está em aberto para. Eu não sei se a última não será aquela em que, se calhar, a ligação entre os filósofos e as teorias deles e o cinema, se não será mais. Só que eu ainda não sei o que é que vai acontecer. Mas quando se faz uma pergunta, o que é que filmes poderiam ter sido feitos pelos realizadores, isto obriga-nos, entre aspas, a uma coisa boa, que é imaginar filmes que eles fizessem, ou então pegar nos filmes que conhecemos e dizermos assim, talvez tivesse a ver, talvez pudesse ter sido feito. Não sei. Olha, eu estou a dizer isto e estou-me a lembrar que, por exemplo, provavelmente o Heidegger gostaria dos filmes do Tarkovsky, pelo menos alguns dos filmes do Tarkovsky, aqueles em que ele representa a natureza daquela maneira, provavelmente, aquela dimensão do ser, provavelmente, eu ia dizer, mesmo em termos estéticos, sei lá, ou por exemplo, o Kierkegaard e a personagem deliciosa da Festa de Babette, que passa por uma série de quase pela fase estética, é uma coisa impressionante. É um filme dinamarquês também, curiosamente. Curso, uma ideia da Academia do Diálogo e destes cursos, e vai acontecer agora com o curso de Filosofia Política do Tomás Vieira da Silva. Vamos já fazer uma segunda edição com outros temas. Eu tenho a certeza que vais conseguir também arranjar aqui um grupo de pessoas interessadas para te seguir nessas explorações. E este será a primeira edição, e depois podemos ir por aí fora. Eu estava agora a Maria de Lourdes Rosado a falar, e eu lembrar a questão da suspensão da descrença, quando nós vamos ao cinema e sabemos que estamos a ser enganados, sabemos que aquilo é ficção, não é? Mas sofremos com aquilo, e até o aluno que a Maria de Lourdes viu, que não devia ser uma criança, devia ser um jovem, levantou-se e não aguentou mais e saiu. Como é que nós vivemos essa mentira, e vivemos essa mentira como se fosse uma realidade, também é um tema que eu acho que poderia ser interessante explorar. Por isso, olha, acho que sim, acho que vai ser uma primeira edição, e depois vamos debater à porta mais vezes, e não te livras de nós tão cedo. Ok? Sim, com todo prazer. Olha, queres pôr o trailer? Sim, já agora, É? eu vou falar desse filme no próximo. Então deixa-me pôr aqui. Eu quero só chamar a atenção para a interpretação magnífica, e já agora, portanto, estou a falar do Montgomery Clift, que era um ator extraordinário e de uma beleza extraordinária, era uma coisa impressionante, e que por uma série de razões acabou por ter em Hollywood um percurso um pouco difícil, ou muito difícil. Olha, espera aí que isto está um bocadinho lento. Okay. Deixa eu ver se isto vai. Estás a ver a imagem? Estão a ver a imagem? Não, ainda não. Aqui está um bocadinho lento, mas já estou a ver. Está a aparecer O'Reilly's Graph Algorithms. Não aparece. Mas deve ser o anúncio. Espera aí, isso deve ser o anúncio. Sim. Acho que é agora.
Why were you being blackmailed? You don't care whom I hurt, just so long as I answer all your questions. I only want to clear a murder. Caught in the tangled web of murder, 3 people confess the secrets that torture their souls. But in the echoes and shadows of the ancient city of Quebec, Canada, walks a man who knows the whole terrifying truth, but can never tell all the strange things his ears have heard. For he is sworn to silence. Grim silence that points the finger of suspicion at him. Crushing silence that brings him the contempt of the people who loved and respected him. Deadly silence that leads him to the 13 steps of the gallows. Examining his stomach, the doctors found that he could not have died before 11:30. Dr. Rue. Madame Grandfo said that she left Father Logan at 11. A lot of things can happen in 30 minutes. You're in love with me. You've always been in love with me. You haven't changed. I have changed, Ruth. So have you. You want me to pretend that? Do you understand? I chose to be what I am. I believe in what I am. Well, I'm not going to talk about it now. What do you want me to do? Whatever you wish. Ok. Conseguiram ver bem, não foi? Passou, eu pelo menos aqui passou, quer dizer, não estava fluente, estava assim hoje. Pronto, mas não sei se tem a ver com, se foi aqui só, mas pronto. Havia ali polegares para cima, se calhar é da tua net, não sei. Pronto, meus amigos, não sei se mais alguém tem alguma questão aqui para o Carlos, se não passamos a Daniel, pode ser? Ok, Carlos, olha, obrigadíssimo, pá. Obrigado, obrigado. Nos domingo, não é? Domingo. Domingo às 9. Muito obrigado, pá. Daniel, estás boa? Sim, tudo bem. Então, Tudo bem. a Daniela aceitou o meu desafio também. Isto é assim, tudo em direto. O Carlos foi em direto, tu também foi em direto. É da maneira que eu ganharia, pá. E aceitaste logo a proposta do curso sobre autoras feministas e sobre a temática do feminismo. Eu vou passar, olha, vou pôr aqui também, como fiz há pouco, para tu te guiares pelo esquema, pela estrutura do curso que me enviaste. O teu curso será, portanto, começa quarta-feira, o do Carlos começa domingo e o teu será quarta, portanto, são quartas e sábados, 19, 22, 26 e 29. E pronto, não é bem um curso, é um ciclo de diálogos, não é? Nós chamamos de um ciclo de diálogos. Muitas vezes não há diferença entre um e outro, porque uma coisa é a estrutura e depois é a aplicação prática desse curso, e depende sempre das pessoas e do formador e tudo, mas a ideia do diálogo será mais dialógico, mais livre, com uma estrutura não tão marcada. Parece-me que, do que conheço do Carlos, até se calhar o curso dele se incluiria mais no ciclo de diálogos, mas na altura, como falamos em curso, ficou em curso. Portanto, a proposta para a Daniela, ou para a Daniel foi este, não é? Lançar um ciclo de 4 diálogos em torno do tema feminismo, e tu estruturaste desta forma, em 4 sessões. Daniel, queres apresentar então brevemente o que vais fazer connosco? Vamos lá. Força. Não farei nada de ruim, prometo. Primeiro, boa noite. Obrigada, Tomás. Eu me sinto realmente honrada de poder estar desse outro lado, desse espaço que eu tanto admiro e que sempre foi incrível participar. Muito obrigada.
E obrigada por estarem esses rostos familiares aqui também. Eu estava bastante ansiosa, Tomás, sabe? Família, só família. Sim. Já me desculpo também por ter tido uma adiação na data, né? Que, enfim, seria no mês anterior e acabou mudando. E eu acho que isso também já traz bastante de uma introdução do porquê desse curso e esse lugar do feminismo para mim, porque precisei adiar, porque sou mãe solo, sou mulher, tenho a casa, sou professora, com diversos empregos para, enfim, poder criar um filho sozinha e as demandas da vida acabam não permitindo muitas vezes que as mulheres se dediquem ao trabalho intelectual, né? Eu acho que fica bastante claro quando a gente vê números de doutoras e doutores homens. Então, o curso, eu acho que vem desse lugar. No começo, o Carlos falou algo sobre não ser só professor, mas ser também isso, ser uma grande parte, né? De que isso não se dissocia de quem ele é. Eu acredito que o ser mulher não se dissocie de quem eu sou da mesma maneira, né? Assim como o ser professora e o ser professora mulher e o ser mãe professora mulher. Então, por isso essa introdução um tanto quanto pessoal, mas é porque o curso e o lugar de pesquisa de onde ele vem exatamente do lugar que eu sou e que eu ocupo no mundo e como eu ajo nele. Então, esses 4 diálogos eu pensei passando por alguns dos eixos centrais, talvez, das teóricas do feminismo. Não vai ter, talvez, uma abordagem histórica do feminismo, assim, em relação a passar sobre as ondas, né? A primeira, segunda, terceira onda do feminismo, enquanto movimento, mas tentando focar um pouco mais na teoria que essas autoras trazem acerca desses assuntos. Mas pensando nas ondas feministas, iria ali até a terceira onda, né? Primeira, segunda e terceira. As 2 primeiras sessões falam tanto desse ser mulher, né, e o tornar-se mulher. Ambos são a partir da Simone de Beauvoir. E o segundo sexo, né, que acredito que seja... Oh, desculpa, tem algum barulho muito alto aqui, passou uma moto super barulhenta. Desculpem. Mas os 2 primeiros dias são pensando nessa primeira obra, no que é ser mulher, enquanto esse corpo, e o tornar-se mulher, que é a célebre frase da Simone de Beauvoir, mas tentar também um pouco pensar mais como ela construiu esse argumento, e sempre bastante espaço para o diálogo, mas acho que depois de apresentar os 4 eu falo sobre o espaço para o diálogo. Uhum. A terceira sessão vai ser sobre o trabalho, né, o trabalho das mulheres. Então, ao mesmo tempo que tem um tanto de falar sobre a... Desculpa, Francisco. Leve, Francisco. Ao mesmo tempo que vai ter um momento de falar sobre a situação da mulher em relação ao mercado de trabalho, postos de poder, né, uma parte mais pragmática, talvez, mais concreta, mais estatística, né, passa um pouco por todos eles, mais focado na obra da Silvia Federici, falando sobre o trabalho doméstico, o trabalho sexual e o trabalho afetivo, que são trabalhos de mulher. E a última sessão são as questões de gênero, os problemas de gênero, talvez, a partir da Judith Butler, que também, enfim, levanta diversos problemas com outras filósofas anteriores e com outras pensadoras, e que reestrutura diversas coisas e coloca uma nova perspectiva, usando inclusive o termo de teoria queer, né, que é uma palavra que vem da resistência LGBT dos Estados Unidos. Era um termo pejorativo, né, chamar alguém de queer era uma coisa pejorativa, e que ela se apropria desse termo enquanto uma forma de resistência para teorizar o que é ser, de novo, né, voltando um pouco ao começo, o que é ser esse sujeito, se é ser mulher ou não é, e se é por aí que deveríamos
pensar essas questões do feminismo. E em todos eles eu espero conseguir trazer questões polêmicas o bastante para que hajam ótimos diálogos. Olha, tenho a certeza que sim, tenho a certeza que vais. É um tema, não é um tema novo, não é de todo, a gente sabe que não é um tema de todo novo, mas parece que é tratado como se fosse um tema novo. Ou seja, a forma como se caricatura não só o termo feminismo, mas a problemática toda em volta do feminismo e todas as questões que são levantadas de forma muitas vezes depreciativa e lá está, e usando caricaturas e estereótipos, e se calhar este ciclo vai nos ajudar a compreender um bocadinho melhor a complexidade do fenómeno e a complexidade do problema. Acho que nos vais nos ajudar nesse sentido, Daniel. Ainda para mais vives isto na pele, não só porque naturalmente sendo mulher, mas sendo uma mulher consciente e preocupada com isso. E acho que é algo que é comum a ti e ao Carlos, apesar dos temas serem diferentes. Estou muito satisfeito com estas aquisições, porque não é meramente não são preocupações académicas, ou não são preocupações meramente teóricas, são intrínsecas, não é? São íntimas, e isso é muito interessante, e só isso dá-nos garantia que vão ser sessões interessantíssimas. Eu sempre brinco que o feminismo ele primeiro acontece, depois você aprende sobre ele. Ok. Primeiro se vive ele, depois se teoriza. As mulheres que conheço, pelo menos. Agora bloqueou um bocadinho. Sim. Olha, eu confesso que da minha parte não é um tema que me tenha interessado por puro egoísmo. Simplesmente comecei-me a interessar a partir do momento em que tive uma filha e ela tem 8 anos agora, ainda não é uma mulher, não é? É mulher no sentido biológico, mas ainda é uma menina. E claro que essa temática agora é muito íntima e é muito, muito, muito próxima, claro que sim. Se calhar não foi a melhor maneira de me preocupar com o feminismo, de alguma forma foi uma maneira egoísta, porque estou preocupado com alguém que é e com o mundo para o qual essa mulher onde ela vai crescer. Não terá sido a melhor forma de me começar a preocupar com esses temas, mas pronto, olha, foi a possível. E vai ser muito interessante agora seguir este primeiro curso. E mais uma vez, vai acontecer o mesmo, seguramente. Certeza que vais encontrar um grupo aqui que vai estar interessado em seguir noutras explorações futuras ou noutras ramificações sobre este tema. Olha, deixa eu ver se alguém quer colocar aqui alguma questão. Tá bem? Não sei se queres dizer mais alguma coisa. Eu interrompi-te, Daniel. Não, imagina, eu só ia falando sobre cursos futuros, né? Só comentar o quanto eu queria colocar muitas coisas em 4 sessões e acabei realmente pensando, não, porque, né, aí tem o feminismo negro, latino-americano, a quarta onda, mas não. Então, espero que haja quórum para próximas sessões. Olha, é muito a explorar muitas na vezes eu tenho alguma dificuldade em conseguir professores para aqui, porque a maior parte de todos nós estamos ocupados com outras coisas. Estavas a falar há pouco da dificuldade que tiveste em conseguir nas primeiras datas. Outro curso que nós temos com o Luís Veríssimo está a ser complicado, porque todos temos outras profissões e é difícil. Mas o que as pessoas costumam dizer é que não vão ter tempo para preparar as coisas. Mas aqui, na verdade, não é preciso... como é que eu dizer? Não é preciso preparar um conteúdo académico muito extenso, porque uma vez que a vertente de diálogo é muito forte, muitas vezes basta contextualizares o tema, sugerires uma outra frase ou questão assim mais polémica e temos fósforo para 3 ou 4 horas de sessão. Já sabes o que a casa gasta, não é? Sobretudo sendo um ciclo de diálogo, não é? Sendo um ciclo de diálogo, o curso é diferente, não é? O curso se calhar leva-nos, ou há ali uma estrutura que temos que perseguir. No ciclo de diálogo não é tanto pedido isso, portanto eu tenho a certeza absoluta que com o que vais trazer e com as questões que vais trazer vais de certeza conseguir aqui sessões muito dinâmicas, ok? Portanto, o mais é menos aqui, muitas vezes. Aqui alguma questão para te colocar? Força, Maria de Lourdes, claro. Olha, eu estou inscrita no curso e fiquei muito interessada e motivada. Não estamos a ouvir, tem que acontecer alguma coisa.
Não estão a ouvir? Não? Estamos a ouvir, estamos. Estão a ouvir? Estamos. Portanto, fiquei Olha, muito motivada. Tomás não está? Agora estou. Portanto, fiquei muito entusiasmada porque é evidente que são questões que sempre me interessaram, mas não conheço muito, por exemplo, autoras que a Daniel acabou agora de indicar e portanto essa perspectiva também mais, digamos, mais académica, acho que também é muito interessante, tirando a Simone de Beauvoir, visto que fiz literatura francesa, mas é um pouco noutra perspectiva, não é? E portanto agrada-me bastante ver aqui um espectro de autoras que com certeza vão preencher, portanto, este puzzle com muito interesse e, portanto, estou desejosa que comece. Desta vez começa mesmo quarta-feira, não há dúvida. Okay. Fico muito feliz de ouvir isso, Marielle de Lutz, feliz que esteja inscrita. E não tenho dúvida que você vai ter ótimas contribuições sobre Simone de Beauvoir. Depois, se quiser me mandar uma mensagem, talvez eu tenha muito para beber da sua fonte. Obrigada. Okay. Só queria acrescentar, dizer que o Tomás diz que chegou ao feminismo agora por causa da filha, não é? De uma maneira um bocadinho egoísta. Eu, portanto, também nesta fase da minha vida, portanto, com a neta. Pronto, tenho uma neta de 10 anos, dançarina. Não, portanto, e eu também tenho um rapaz com 14, não é? Portanto, são irmãos, têm um casalinho. Mas é evidente que, não sei, isto também é aqueles preconceitos que nós temos, provavelmente, não é? Portanto, sobre ele parece que não tenho tantas angústias quanto em relação à Letícia, que é o nome dela, não é? Que a Letícia significa, para quem não sabe, significa alegria, não é? Portanto, tenho aqui uma alegria sempre em casa e realmente que me preenche muito, mas que me preocupa também muito, porque não é só a questão agora da pandemia ou pós-pandemia, mas é o mundo em geral e, portanto, e as questões ligadas com o feminismo, acho que é muito importante também. Portanto, também um bocadinho egoisticamente, mas não só. E é um tema que é, lá está, que é caricaturado, a forma como é discutido, parece que não é sério, não é? Se calhar este diálogo pode nos ajudar a percebendo melhor a problemática e até vão estar muitas mulheres presentes, se calhar as aportações que cada uma vai trazer, vai ser muito importante também para percebermos melhor a pertinência e a importância desta temática, não é? Eu espero conseguir trazer isso e também o quanto tenha um movimento feminista que se pauta em reflexões e autoras e, enfim, no concreto que a gente vê acontecendo, não quer que aconteça com as nossas filhas e netas, né? Mas também elas levantam questões que tangem, que cruzam a filosofia catedrática, né? Então, também pensar um pouco no porquê a filosofia feminista precisa ser dita feminista, ela não pode ser apenas uma outra ontologia, ela não pode ser apenas uma outra reflexão, né? Tão válida quanto, enfim, todos os autores que todos conhecemos também, mas por que ela precisa receber o adjetivo feminista ao final e por que esse adjetivo acaba sendo tão carregado de preconceitos e muitas vezes pejorativos, né? Só posso acrescentar só uma coisa, como estávamos a falar nos filmes com o Carlos, portanto, não foi assim há muito tempo, passou um filme extraordinário, que gostei imenso, que foi As Sufragistas, não sei se, portanto, viram, mas que realmente nos dá, não é, a perspectiva do quão difícil foi, portanto, a mulher adquirir determinados direitos e o que teve que sofrer na pele para os alcançar e no fundo continuamos também um pouco ainda nessa linha, não é?
porque a saída de casa, nós saímos, ganhamos muita coisa, mas muitas vezes não soubemos pôr em casa a ordem necessária. Não estou a falar, por acaso, do meu caso, mas de uma maneira geral, não é? Portanto, estes papéis que deviam ser partilhados e que muitas vezes não são. Helena, rápido, Daniela vai maturar mais uma vez. Vou adorar, estou feliz de te ver aqui, Helena. Ok, mas queria-te pedir um favor, se é para o curso. Se tu tens algum material sobre a Maria da Aparecida. Maria da Aparecida? Não. Sim, uma brasileira que morreu em Paris, que era feminista cantora. Não tens nada? Não tenho, mas vou procurar agora, Helena. Obrigada. Desculpa lá, é que eu faço parte de uma, nem sei bem o que é aquilo, há muitos anos, de um grupo, digamos que eu sou feminista marginal. Portanto, não sou militante propriamente. E nesse grupo, no outro dia, discutiu-se e falaram-se no feminismo brasileiro e apareceu o nome de Maria da Aparecida, que parece do século XX, que parece que morreu em Paris e cantava Vinícius e era cantora lírica inicialmente. E eu fiquei com muito interesse. Então, peço imensa desculpa, não tem nada a ver com o curso. Sem dúvida, vou Não, pesquisar, vamos Helena. Nossa, é incrível. Sim, eu vou pesquisar. Eu estou aqui dando esse curso, mas bebo da fonte das amigas feministas, acadêmicas e marginais, todas elas. Vou buscar alguma coisa e te envio, Helena, não tenho dúvidas. Não, e a questão surgiu porque em Portugal, essencialmente, as feministas com o nome são essencialmente escritoras a nível de arte e pintoras. E não havia ninguém da ópera. E uma das pessoas disse, a Maria da Aparecida. Eu disse, quem? Eu nunca ouvi falar. Pronto. E é do século XX, portanto... Olha, quando fizeres essa pesquisa, Daniela e Helena, mandem-me para pôr nas páginas, nas lições do curso, está bem? Ok. Mandem-me alguma coisa. Há uma série de textos e músicas que a Daniela mandou. Eu ainda não consegui, porque não parei esta semana, mas amanhã prometo que de manhã ponho na página da lição. Já agora, Daniel, dou-te uma sugestão. Há um livro da Violeta Parra sobre o papel da mulher na música e na revolução, que é giríssimo. Sim. Eu já o tive, mas foi-se-me nas andanças do mundo e conhece esse livro da Violeta Parra. Conheço, eu tenho uma cópia, aquela cópia... A sério? Não dita ilegal, mas um PDF. Pois eu tinha uma ilegal que desapareceu. Tens esse livro? Eu achava, eu julguei que ias falar um bocadinho da Violeta Parra, que eu acho aquilo fabuloso para a época. Poderia é uma ser sugestão. Tipo de feministas e música. Eu acho que a Helena trouxe... Não é propriamente a parte da música que estou muito interessada, sou muito... A mim não me interessava muito a música. Interessa-me mais as feministas e a sua inserção nos movimentos sociais. Como é que elas são recebidas pela parte masculina. Que é extraordinariamente interessante. Helena, isto é exatamente o que nós queremos aqui na Academia, é trazer o que acontecia nos cafés filosóficos, e que lá está, não era tanto o que as pessoas que estão a moderar levavam, mas era realmente o que depois surgia nas sessões. E, portanto, há um bocado pediu desculpa. Diz. Por não ter nada que pedir desculpa, Helena, nós é que temos que agradecer. Não. Estas questões enriquecem com o contributo dos participantes. Pronto, eu só estava a responder, obrigadinha, mas é assim, eu só estava a responder à Daniela porque ela falou na música. Eu não estou propriamente, quer dizer, gosto muito da música da Violeta Parra. Simplesmente gosto muito mais do papel da mulher, digamos, nas ditas revoluções do século XIX-XX, que é muito interessante. Como é que eram tratadas? É muito interessante, muito interessante.
Olha, e ficamos a saber que além de marginal tem cópias ilegais de livros. Sim, senhora. Não, tive. Antigamente é que os livros é que eram ilegais, eu tive. Mas não sobreviveram. Olha, João Paulo, por falar em feminino. João Paulo, força. Estás aí com o braço no ar. Sim, desculpa, não ouvi o que disseste, Tomás. Não, levantaste o braço, queres dizer alguma coisa, João Paulo? Sim, quero dizer, sim, senhor. Olha, antes de mais nada, quero felicitar a Daniel pela excelente ideia e pelo excelente curso. E quero, antes de mais nada, desde já dizer, lamentar imenso, porque, infelizmente, se calhar não vou assistir ao teu curso. Porque eu sou muito despistado e só há pouco é que reparei, o Tomás referiu, que as sessões vão decorrer em 2 quartas-feiras e, se não estou em erro, 2 sábados. Acho que é isso, não é? Acontece que eu, nas quartas-feiras à noite, já tenho um compromisso sou voluntário na ReFood e, infelizmente, às quartas-feiras à noite é o dia em que eu vou precisamente fazer voluntariado na ReFood e, portanto, à partida não vou poder estar, com muita pena, antes de mais nada. Com muita pena mesmo, porque gostava muito de assistir e até porque eu já me considero feminista há muito tempo, há muitos anos. Não sou propriamente militante, portanto não ando propriamente assim metido em muitas manifestações ou ações políticas, mas assim, assino petições, defendo posições feministas, enquanto docente, quando era docente no Politécnico do Porto e especificamente na área da saúde, e porque sou sociólogo, abordo muitas questões, ou abordava muitas questões, peço desculpa, abordava muitas questões relacionadas com questões de direitos humanos, porque, no fundo, o conceito de saúde também tem a ver com o bem-estar social, e, portanto, não se pode falar de saúde sem falarmos do bem-estar social dos indivíduos, nomeadamente da forma como alguns indivíduos, por terem determinado tipo de características, porque pertencem a um determinado género, uma determinada raça, uma determinada etnia, uma determinada condição socioeconómica, são vítimas de alguns tipos específicos de discriminação. E isso afeta a sua qualidade de vida, a sua saúde, o seu bem-estar. E por isso eu falava destas questões. E é curioso que eu falava muitas vezes com os meus alunos e havia uma certa altura em que eu lhes pedia para eles identificarem qual o aspecto mais importante, qual o passo mais fundamental de todos que a humanidade tinha dado em matéria de direitos humanos. E eu referia-lhes normalmente 2. E eu dizia-lhes sempre, eu considero que o fim e a abolição da escravatura foi, sem dúvida alguma, um dos passos mais extraordinários que foram dados em matéria de direitos humanos e de dignidade humana. Mas eu dizia-lhes, e obviamente é uma posição pessoal, que não tem por que ser secundada por outros, mas eu dizia-lhes que, para mim, enquanto sociólogo, o mais extraordinário passo que foi dado pela humanidade em termos de desenvolvimento social e em matéria de direitos humanos diz respeito à emancipação feminina. E eu defendo isto por uma razão muito simples, porque a emancipação feminina... É óbvio que a condição do escravo era particularmente penosa e muito dura e mais indigna do que o papel da mulher, que apesar de tudo era uma semi-escrava em muitos contextos, mas apesar de tudo não era claramente uma escrava, pelo menos não tinha esse estatuto legal, mas de facto a emancipação feminina é mais importante porque diz respeito a metade da humanidade. Portanto, a escravatura, a abolição da escravatura é fundamental e diz respeito a dezenas de milhões de seres humanos, mas a emancipação feminina é, para mim, o passo mais relevante que a humanidade deu em matéria de direitos humanos. E, curiosamente, a emancipação feminina só aconteceu no último século, algo que é absolutamente, primeiro, lamentável que tenha sido um passo que tenha custado tanto a ser alcançado. Felicitar e é de louvar o facto de terem sido dados passos tão extraordinários neste último século em matéria de emancipação feminina. Lamentar muito o facto de ainda existirem muitas sociedades onde a mulher não passa de um ser humano inferior, indigno, sem palavra, sem justiça, sem direitos, sem dignidade.
é absolutamente lamentável. Estamos a fazer a mudança aos poucos e acho que nas próximas décadas serão dados passos absolutamente extraordinários no campo do feminismo e no campo da emancipação feminina e da dignidade da mulher. E gostaria de recordar uma das coisas que eu presumo que alguns de vocês saibam, não sei se todos sabem, mas as Nações Unidas e várias organizações internacionais que apostam nas opções de desenvolvimento consideraram e definiram que o mais importante de todos os passos que contribui para o desenvolvimento de uma sociedade é precisamente tudo aquilo que tem a ver com os direitos das mulheres e da emancipação feminina. E, portanto, emancipar, libertar e dar dignidade à mulher é um dos passos mais fundamentais, mais essenciais, mais necessários, mais tudo que têm de ser dados e que devem ser dados para que a sociedade se torne mais justas, mais desenvolvidas, mais equilibradas, mais saudáveis, socialmente mais justas, a todos os níveis. Desculpem lá que eu tenho aqui o pinguinho do sangue. E, portanto, o que é que eu queria dizer? Já agora só uma pequena nota, porque, de facto, infelizmente, ainda há muitas injustiças e há muito caminho para fazer no campo do feminismo e no campo da condição da mulher. Eu gostaria de recordar que, infelizmente, há outras injustiças ou outras realidades conexas ou que caminham a par e que reforçam a condição de indignidade de determinadas mulheres. Neste caso, eu gostaria de recordar que, por causa de questões de racismo, a mulher negra merece alguma atenção, porque eu recordo uma expressão de uma socióloga, agora não me consigo lembrar, Maria de Lourdes. Eu depois, se me recordar do nome, eu digo. É uma socióloga portuguesa que utilizou uma expressão muito interessante ao dizer que a mulher negra é vítima de uma dupla discriminação porque é negra entre as mulheres e mulher entre os negros. E, portanto, sofre aí portanto, recaem sobre ela efeitos de discriminação e de indignidade muito particulares e que acho que valem a pena serem tratados. É óbvio que todas as indignidades recaiam em cima de qualquer mulher, seja ela branca ou negra ou outra coisa qualquer, devem ser enfrentados, devemos lutar contra elas. Mas neste caso é apenas uma pequena nota, acho que vale a pena falar especificamente do caso da mulher negra, porque de facto tem uma condição de dupla discriminação que vale a pena ser referida e discutida. Muito obrigado, Daniel, pela iniciativa. Eu, de facto, vou ter uma pena imensa. Às quartas-feiras, pelo menos, não vou poder estar e não sei se me vou inscrever no curso, podendo estar apenas, sendo que a alternativa é estar apenas em metade do curso. Ainda vou pensar seriamente nisso, mas pronto, lamento imenso. Se não estiver presente, pelo menos estou de alma e coração contigo e com todos os outros, porque como feminista estou aqui, ok? João Paulo, ainda estás na Covilhã? Sim, encontro-me na Covilhã, sim. É onde estou neste momento. Estou aqui a fazer o doutoramento, a tentar fazer doutoramento na área da Sociologia das Religiões. Está bem. É que a ReFood aqui no Porto é aqui ao lado, assim, a te dar uma mãozinha também. Ok. Olha, não sei se mais alguém quer perguntar alguma coisa. Eu, da minha parte, nesta sessão, nestas sessões sobre o feminismo, vai-me interessar muito também a vertente. Primeiro, aquilo que falaste há pouco, Daniela, a ligação à filosofia. Se pode falar de uma filosofia não feminista no tema, percebes? Mas de uma filosofia no feminino. Se a filosofia feita por mulheres é diferente da filosofia feita por homens. Sim?
Eu tenho uma posição aí, não é dogmática de todo, mas é uma posição, quanto mais não seja um ponto de partida, eu diria que não, filosofia é filosofia, mas sei que muita gente discorda disto, que há realmente uma filosofia no feminino, ou que há marcas ou características do trabalho filosófico feminino que não há nos homens. Não sei. Acho que era interessante discutirmos isso. A Helena já estás a ver, pronto, uma pessoa lança aqui. Por isso é que não é preciso preparar este discurso. Não é preciso. Diz qualquer coisa e começam logo a levantar a mão. É impressionante. É impressionante. E eu que me esforcei tanto para quê? Não vale a pena. Não. Diz só feminismo. Venham cá. E pronto, é assim. E o outro tema que me interessa são os excessos do feminismo, como qualquer movimento, não é? Claro. Tem os seus excessos, tem que puxar para este lado. Eu neste momento preocupa-me muito, por exemplo, eu sou professor do primeiro ciclo, tenho o meu projeto que está só no primeiro ciclo. Em Portugal, o primeiro ciclo é dos 6 aos 9 anos. E parece-me que tem que haver um movimento masculinista para os rapazinhos, percebes? Em sala de aula, porque são os mais prejudicados. Há muitas coisas na educação atual que favorece mais o biótipo feminino e a psique é feminina do que a psique é masculina. Mas depois isso, pronto, é tema para depois para os nossos debates. Não, vou fazer um bocadinho de advogado do diabo. Você precisa pegar uma cerveja para a gente conversar. Helena, força, diga. Bom, eu era só para dizer uma coisa ao PP, é que há um blog brasileiro, eu acho que é brasileiro, muito interessante sobre as mulheres negras e o feminismo. É desarmar a censura, qualquer coisa com o verbo desarmar e a censura, que é muito, muito, muito curioso. Relativamente àquilo que levantou, eu não vou dizer qual é a minha opinião, mas há uma universidade canadense, salvo erro no Quebec, que está a trabalhar com as neozelandesas, que está a trabalhar precisamente nisso, que tem um projeto sobre a filosofia no feminino. Será que é diferente ou não? É um dos temas que eles agora estão em estudo. Precisamente sobre isso. Se é igual, se é diferente. Relativamente à questão que levantou, eu tenho mesmo que dizer ao Tomás, é que o problema não é como em todos os movimentos há excessos. E o problema dos rapazes, efetivamente eu concordo consigo, e sou 200% feminista, mas eu continuo a achar que ser mulher é diferente de ser homem, portanto não temos que igualar a educação que se dá aos rapazes à educação que se dá às mulheres. O que se está a chegar, e pelo menos o que eu notei quando estava a dar aulas, é que havia uma tentativa de igualar, e nós temos que igualar pela diferença e pelos direitos. Não tornando os rapazes meio efeminados, nem as mulheres meio masculinizadas. Para mim são duas coisas diferentes. É isso que eu estava a dizer, mas sim, mas estou a perceber. Mas olha, quarta-feira mas eu terei todo o prazer a falar nisso, que foi um dos temas que eu abordei na minha tese sobre desenvolvimento cognitivo por causa disso, da assexualidade da educação, que eu não acho que tem de ser assexuada. Olha, isto promete. Meus amigos, Carlos e Daniel, querem dizer algo? Eu posso só dizer uma coisinha muito rápida. Claro. Daniel, é que eu porque o JP, posso tratá-lo assim, não posso, JP? Não só podes, como até podes colocou tratar também como a questão, e a Helena, da mulher negra. E este ano eu andei a pesquisar e encontrei uma situação muito interessante, completamente para mim desconhecida, que foi considerada a primeira romancista negra, que era também, foi professora, foi considerada mestre de escola, mas acabou por ser, portanto, por morrer, portanto, paupérrima, e até cega, coitada, e que, portanto, está a ser
está a ser revisitada e está-lhe a ser dado realmente o valor que ela merece, e que se chama Maria Firmina dos Reis. Não sei se a Daniel conhece, portanto ela foi uma grande defensora dos direitos dos escravos, e precisamente por causa disso, portanto, a vida dela não foi nada fácil. E fiz o primeiro ciclo todo deste ano, portanto, o primeiro período com os meus séniores, a Helena também esteve presente, portanto, com a Maria Firmina dos Reis. Oh, Lourdes, a Eliana esteve presente, mas era a mais nova de todos, pá. Cá séniores, pá. O que é que queres que eu chame? Daniel, já tens muito que estudar, já viste? Onde te foste meter, pá? Estou adorando, eu acho que é apenas isso que eu gostaria de dizer. João Paulo, sinto muito que não poderá estar com a gente. Helena, Maria de Lourdes, a Maria Celeste também mandou a referência do Mulheres que Correm com Lobos pelo chat. Eu acho que realmente vai ter muito para além de qualquer coisa que possa ser prevista, e me deixa muito feliz ver isso. Estou animadíssima. Tudo que era ansiedade sumiu. Eu vou ali ao site e vou pôr, está marcado das 9 às 10h30, mas eu vou marcar das 9 às 2h30 da manhã. Já percebi que 1h30 não dá. Só uma coisa, posso Carlos, força. Só para dizer que o tema interessa-me muito, o tema que a Daniel vai trabalhar, e tenho uma imensa pena, é-me completamente impossível assistir, e tenho mesmo muita pena. E já agora posso dizer, um dos temas que eu agora estou a explorar para os meus alunos, já a pensar para o próximo ano, estou a fazer uma recolha de mulheres com não muito conhecidas e com uma vida, digamos, fora da caixa, fora daquilo que habitualmente se considerava, e mulheres que para a sua época fizeram coisas extraordinárias. E estou a recolher na literatura, estou a recolher por exemplo, na filosofia. O Kant teve um grande amigo, o Marcos Hertz, com quem, aliás, trocou correspondência, que está publicado e tudo isso. E a esposa do Marcos Hertz era de origem portuguesa, Henriette Lemos. E Henriette Lemos que era judia. O pai fugiu de Lisboa para Berlim, para fugir das perseguições aos judeus. E eles tinham muito dinheiro, eram muito ricos, e ela criou o primeiro salão literário, que na altura chamavam os salões literários em Berlim, no século XVIII, e foi a primeira a trazer, para já era uma mulher que organizava aquilo, e trazer para essas tertúlias que faziam com os escritores da época. O Goethe esteve lá, por exemplo, só para vocês verem, os grandes escritores, os grandes músicos da época, e as grandes mulheres mais cultas da época, e ela foi a salonière mais famosa de Berlim, e está a ser escrito um livro por uma investigadora portuguesa, a Inês Thomas Lopes, sobre ela, que vai publicar. Pronto, é só para dizer, eu tenho feito pesquisa sobre isso, e sobre esse tema quero reunir muita informação sobre isso, porque os textos que nós trabalhamos em filosofia e que discutimos em filosofia não têm que ser apenas os textos clássicos, e uma das formas de chamar a atenção e ter um ponto de vista feminista que eu tenho é exatamente essa. Também é uma forma de fazer isso, trazer para sala de aula aos autores tradicionais. Perguntam sempre, então não há mulheres filósofas? Digo assim, há mulheres filósofas. Não há tantas mulheres filósofas, porquê? Porque não havia, porque as mulheres não tinham acesso às coisas, era tão simples quanto isso. E mesmo as que tinham eram silenciadas muitas vezes, e não lhes deram esse destaque. E, portanto, se me autorizar, eu depois via Tomás, enviar-lhe algumas
algumas indicações de livros que foram publicados, de poetisas malditas, digamos assim, de escritoras completamente fora do que foi habitual, e tudo isso estou a fazer essa recolha e talvez lhe interesse, eu depois envio essas indicações pelo Tomás, está bem? Carlos, manda isso que eu vou pôr tudo, quer as coisas que vais mandar, quer também as aportações dos alunos, quer as da Daniel. Numa lição 0 vamos criar uma espécie de arquivo em que toda a gente pode consultar a qualquer altura. Agradeço-te imenso. Carlos, desculpe lá, eu ainda não sei se vou assistir ao seu curso ou não, por questão de tempo, mas nos filmes, havia um filme que eu acho extraordinariamente interessante, e falando de mulheres, que é o filme sobre a Hannah Arendt. Sim. É sobre as mulheres. E sobre o nazismo, e sobre o sionismo, sobretudo sobre o sionismo. Eu sou uma fã da Hannah Arendt. Sim. Esse filme é fabuloso. Sim, senhor, é fabuloso. E eu digo-lhe que é fabuloso porque eu era professora de física e eu apresentava o filme na física. E fazia muito bem. Já agora é curioso, só para dizer o seguinte, eu tenho uma estratégia que comecei a aplicar há 2 anos com os meus alunos, uma coisa que eu chamei Projeto Pessoal de Filosofia, e que tem esta particularidade. Os alunos escolhem um tema da filosofia, pode não ser do programa, não interessa. Tudo é permitido. E trabalham esse tema ao longo do ano. Eu faço um bocado o papel de orientador. Ou seja, e eles são estimulados a fazerem a coisa mais criativa que lhes ocorrer. Ou seja, fazer aquele trabalho que eles gostariam de fazer na escola e que normalmente a escola não valoriza. Mas aqui é que valoriza, e valoriza academicamente, e tanto que vale 2 valores na escala de 0 a 20, só para ter uma ideia, e é um trabalho. E tenho um aluno que é um apaixonado por essas questões e que me falou exatamente no julgamento de Eichmann. Eu estava para comprar o livro da Hannah Arendt, tenho outros, mas estava para comprar esse livro, e comprei-o antecipadamente para lhe emprestar ao aluno. O aluno estava a fazer um trabalho sobre a questão da banalidade do mal, e ele, como gosta muito de cinema, está a pegar em filmes eu estou a falar de um aluno do 10º ano, atenção, Sim. de 15 anos. Portanto, quando às vezes diz, os alunos eles não ligam nada, é completamente falso. É um aluno que está a trabalhar um tema, Hannah Arendt, não se dá em currículo nenhum do secundário de filosofia. Os professores mais convencionais, se calhar diziam, mas isso não está, isso faz parte da matéria. Está a fazer sobre isso, porque ele gosta muito de cinema, e de cinema daquela época da Segunda Grande Guerra, e a questão do sionismo, e a questão tudo isso. E está a fazer um trabalho sobre isso. E está a ver como é que nós chegamos, às vezes, a autores, não é? E cruzando aquilo que estava a dizer, cruzar o cinema com uma filósofa, não é? O caso da Hannah Arendt. E isso também pode ser feito ao nível do secundário. É muito curioso. Os alunos têm interesses muito diversificados. Nós temos que estar disponíveis para os ajudar e fazer. Eu acho que os professores é que têm os interesses muito monoficados. São completamente. E só mais uma coisa, os professores têm um autoconceito, têm uma visão sacralizada do saber. É por isso que gostam dos manuais. As pessoas gostam dos manuais por causa disso, porque o manual dá ao professor a possibilidade de ele controlar o conhecimento. Eu sou defensor do fim dos manuais, e ainda por cima, agora os manuais em papel, é um absurdo total. Não faz sentido preparar, eu estou a falar de secundário, não faz sentido preparar jovens com base no manual único, quando vão para a universidade não há manuais nesse sentido, muito menos únicos. Quer dizer, é um absurdo. Eles deviam estar a ser preparados para investigarem em toda a linha, com técnicos de investigação, distinguirem as fontes credíveis das fontes não credíveis, saber discutir o que é uma questão de facto de uma questão de opinião, ou seja, um juízo de valor ou um juízo de facto. Eles confundem muitas vezes isso. E era isso que eu sei que não. E era isso que nós devíamos estar a fazer. Só que isso exigiria do professor que estivesse completamente disponível para tudo e mais alguma coisa. E isto cria insegurança nos professores. Porque um professor pode não ter presente um autor,
no caso de filosofia, pode não ter, e não gostam de ser, vêm com algum constrangimento, que eu acho que não devem ter. O Sócrates dizia só sei que nada sei, não é? Então nós ensinamos isso e depois temos algum problema em termos a humildade de dizer assim, olha, não estou a ver o que é, mas eu vou ver. Eu às vezes faço isso aos meus alunos, assim, pá, tu estás a falar de um filósofo que eu agora não estou a ver. Eu estudei isso na faculdade, já não me lembro muito bem, ou então, e vou ver, e nós devemos ter essa disponibilidade. Isso é uma, e só para acabar, e devemos ter outra, que é o seguinte, não devemos ter receio de nos envolvermos das iniciativas deles. A Associação de Estudantes da minha escola, há 15 dias, organizou, uma sexta-feira foi, o dia sem género, qualquer coisa assim. O dia da saia. O que era o dia da saia? Exatamente para agitar as consciências. Convidaram todos os rapazes e as raparigas a irem todos de saia. Foi um sucesso. Fizeram uns vídeos que no Instagram atingiram 300 e tal mil visualizações. Já foram insultados, já fizeram uma série de coisas. Estou a falar de uma associação de estudantes, né, que organizou isto. Qual é a sua escola? Qual é a sua escola? A minha escola é Teixeira Gomes, em Portimão. Não acredito. Quando eu lá andei, foi a maior pasmaceira de liceu que eu tive até hoje. Olha, agora é isso. Mas está a ver, eu fui o único professor, veja bem, eu fui o único professor que eu não tinha propriamente saia. Não é? A minha esposa é muito, eu disse, a minha esposa é muito elegante e eu não consigo vestir nenhuma saia dela. E, portanto, o que é que eu fiz? Fiz uma adaptação com uma túnica indiana a fazer de saia. E tirámos fotografias, fizemos vídeos e eu fiz questão de ser fotografado com os meus alunos, que foram elegantíssimos, com umas saias fantásticas, e fizemos isso. A questão é, as escolas andam sempre a enaltecer estas coisas, o espírito, combate da discriminação, igualdade de género, não sei o que mais. Mas depois, quando chega a altura de darmos a cara por estas iniciativas, e a iniciativa era lançar a discussão, e depois os professores são muito conservadores. Não é nada fácil. É impressão sua. São muito conservadores, são. João Paulo, queres só terminar então, brevemente? Sim, queria só dar umas palavrinhas, já agora aproveitando aquilo que o Carlos acabou de referir. Por acaso essa era uma provocação que eu fazia muitas vezes aos meus alunos, no que diz respeito a questões de respeito sobre normas sociais, em que medida é que alguém ficaria incomodado por ver um homem de saias, e muitos deles, de facto, havia reações às vezes um pouco, notava-se que havia ali algum incómodo, inclusive junto do público feminino, e é curioso que a maior parte deles nem sequer refletia, e eu chamava-lhes a atenção sobre isso, sobre o facto de que a mulher, há um século, também não vestia calças. Há um século? Depende da sociedade. Depende da sociedade. Desculpa, eu nasci em 48 e nos anos 60, nos liceus deste país, era proibido entrar de calças. Está bem, mas eu não estou a falar exclusivamente só da sociedade portuguesa. Portanto, haverá outras sociedades onde as mulheres começaram a usar calças antes de isso chegar à sociedade portuguesa, entende? Era nós e as espanholas. Pronto, mas a questão é que, de facto, eu chamava-lhes a atenção sobre isso. Reparem que para que hoje qualquer mulher esteja aqui vestida de calça sem nenhum problema, muitas mulheres tiveram que enfrentar normas sociais e enfrentar as dificuldades de sair à rua com calça, sendo insultadas todas as formas e feitios, por se atreverem a violar uma norma social. E por isso os meus parabéns ao Carlos pela iniciativa na escola. Não foram eles é que tiveram, eu aderi. Pessoalmente eu acho que ficava muito mal de saia, se calhar não me sentia muito bem. Eu fui uma estreia. Não me incomoda nada, não me incomoda absolutamente mesmo nada que um homem ande de saias, porque acho que é exatamente como uma mulher de calças, e aliás, assim como também não incomoda nada um homem ou uma mulher sem calças e sem saias e sem o que quer que seja. Mas isso são
outros pontos. Bom, aquilo que eu só queria acrescentar, ainda bem que há pouco, é só uma brincadeira, ainda bem que a Maria Aparecida, que a Helena falou há pouco, não é a Nossa Senhora em Fátima, da Maria Mãe de Jesus, não é essa Aparecida, é uma brincadeira, é só uma brincadeira. Uau! Não, mas em matéria de... Ai, olha, não é, mas eu sou santa, hein? Atenção. Okay. Eu sou uma santa pessoa. E quem sou eu para pôr... E quem sou eu para pôr em causa a sua santidade? Claro, claro. Bom, não, mas o que eu queria acrescentar era só uma pequena nota. Falou-se aí da questão da música, e é curioso notar que, para que muitas mulheres tivessem entrado nas mais prestigiadas orquestras do mundo, foi necessário, primeiro só entraram em algumas dessas orquestras mais prestigiadas, a mulher só entrou já só no século XXI, e em muitos casos, para poder entrar, tiveram que as audições tiveram de ser cegas, portanto, quem tinha de decidir não sabia quem era o intérprete que estava a executar a prova, para se saber quem depois era escolhido para integrar a orquestra. O que é absolutamente impressionante como isso é tão recente. Portanto, só muito recentemente começámos a ter maestrinas e outras mulheres nas grandes orquestras do mundo. Referir que ainda há relativamente pouco tempo, se não estou em erro, em Nova Iorque, foi apresentado um ciclo, a temporada musical que foi decidida incluía várias obras de compositoras, incluindo de compositoras negras, e houve logo, é curioso como houve logo uma barafunda tremenda, porque houve um dos patronos, um dos mecenas dessa orquestra, escreveu logo um texto a lamentar e a criticar esse sectarismo e o facto de se dar visibilidade a esses grupos. Portanto, continua a haver uma grande dificuldade em encarar com estas questões de forma igual e de forma minimamente equilibrada. E, por último, e o Tomás já sabe que, enfim, isto não podia terminar sem eu deixar a minha farpazinha. Eu não sei se a Daniel vai abordar ou não as questões de feminismo. Provavelmente não vai nessa matéria, nesse campo, mas eu penso que é impossível falar-se da condição feminina, nomeadamente a condição feminina antes da emancipação, e muitas das concepções e das representações sobre o lugar da mulher hoje em dia, é impossível, penso eu, abordar essas concepções e essas representações do lugar da mulher sem se olhar para a legitimação e para a violência simbólica que a religião exerceu ao longo de séculos sobre o lugar da mulher. Eu não sei se vou dar algum, presumo que não vou dar nenhuma novidade aos presentes, mas eu não sei se os presentes sabem que há uma passagem numa carta de São Paulo que declara que diz que é indecente que as mulheres falem nas igrejas, e ele utiliza exatamente estas palavras: é indecente que as mulheres falem nas igrejas, e proíbe a mulher de falar nas igrejas. E não sei se sabem, mas a partir do momento em que o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, as mulheres foram proibidas de falar e de cantar nas igrejas, e não foi por acaso que depois chegámos, séculos mais tarde, em que para se substituírem as vozes agudas, sopranos, mezzo-sopranos, das mulheres, inventou-se a categoria do castrado, ou dos castrati, em que se passaram a castrar rapazinhos com a finalidade exclusiva de providenciar vozes agudas para os templos e para os teatros da Europa. E no auge da coisa, portanto, nos séculos XVII e XVIII, castravam-se só em Itália, todos os anos, em média, cerca de 4.000 rapazes.
portanto, façam as contas, durante cerca de 2 séculos, isto para não pensarmos nos séculos anteriores a 17 e a 18, e até inclusive no século XIX, porque isso ainda se fez no século XIX, por causa de uma passagenzinha que mandava calar a mulher, centenas de milhares de rapazes foram castrados para providenciar vozes agudas para os templos e para os teatros europeus. E, portanto, acho que é impossível... Com esta nota positiva... Sim, é impossível, termino só, é impossível, de facto, acho eu, discutir ou debater, portanto, a condição feminina sem olhar para a legitimação profundamente misógina que a religião teve ao longo de séculos no que diz respeito portanto, à legitimação da subalternidade e da submissão e da humilhação da mulher, que ainda hoje perdura e que ainda hoje é claramente visível, nomeadamente nos discursos mais conservadores e mais religiosos. Mas pronto, era uma espécie de farpa, era de nota, só porque também se falou de música, queria dar esta... obviamente, sim, Maria Celeste tem toda a razão. É verdade que não foi o cristianismo que inaugurou a misoginia, ele já existia, mas o que eu estou a reportar é o facto de a religião ter servido ao longo de séculos, ao longo de milénios, como um instrumento ideológico fortíssimo em termos de legitimação do lugar da mulher no mundo, do lugar de subalternidade e de inferioridade. E, portanto, houve muitos discursos religiosos que legitimaram as mais diversas injustiças sobre a mulher. É só isso. Obrigado. Em relação aos castrati, há uma gravação no YouTube, acho que é Alessandro Moretti, que é o último castrati. Arranjaram uma gravação de início do século XX, parece-me, e está no YouTube. E a voz não é só a questão do agudo, era a questão de ser uma voz aguda, mas também com uma capacidade pulmonar de um homem, que é superior à de uma cantora feminina. Portanto, acho que tinha essas duas qualidades, não é? Seria o agudo e uma voz adolescente. Não sei por que motivo é que a castração impedia, não sei, o desenvolvimento das cordas vocais, não sei. De alguma forma conservava. A testosterona engrossa as cordas vocais. Não sei, olha, eu castrei os meus 2 cães e a testosterona continua igual. Mas os cães... É um mito. Não, mas eu pelo menos ouvi isso. Olha, e tenho-lhe a dizer que o último castrati foi a Áustria, nos meninos do coro de Viena. E foi no princípio do século XX. Esse Alessandro Moretti, assim. Sim, é uma treta. É assim um nome desse género. Não sei, não tenho a certeza. Okay. E ele cantou nos cantores de Viena. Isto é muito giro. Olha, meus caros, se não houver mais nada a acrescentar, eu agradeço-vos a presença e as questões aqui aos nossos professores. Carlos, vemo-nos domingo. Sim, senhor. Às 9. Daniel, quarta-feira também às 9. Obrigado, a todos. Um abraço para todos. Obrigado. Vá, um abraço. Ok, boa noite a todos. Tchau. Boa noite. Boa noite. Daniel, desculpa lá, pá. Desculpa. Nada. Não, Helena, não. Desculpa. E olha, mas se souberes mesmo da Maria Aparecida, eu estou mesmo muito interessada, que eu estou a fazer um trabalho com uma amiga sobre as mulheres. Eu vou mesmo investigar, pode deixar. Obrigada por contribuir mesmo. Ok, desculpa lá ter ainda dado trabalho de casa, desculpa. Imagina, é um trabalho bom. Tchau. Tchau, abraço.